Qual é o tema de hoje que eu quero estudar com vocês? Eu comecei a ver a vida de Abraão. Agora eu não posso passar pela vida de Abraão sem a gente estudar todos os pormenores, né, de entender o que Deus quis fazer naquele tempo. Por quê que a vida de Abraão é tão importante? Presta bem atenção, vai conectando aí, vai compartilhando e vamos encher essa live aí da presença de Deus também. Eu quero te abençoar já nesse começo e pedir a Deus que esteja abrindo os teus ouvidos. Vamos orar nesse instante. Senhor, abra os ouvidos espirituais de cada um, mas não os ouvidos físicos, Senhor, da mente, mas os ouvidos do Espírito, onde há uma testificação, onde há uma chama, Senhor, que vai sendo acesa cada dia como um altar. Senhor, faz de nós altares vivos na Tua presença. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um, pedir, Deus, que Tu esteja trazendo para essa live aqueles que Tu queres que essa palavra alcance, Deus, em nome de Jesus, Pai, e eu quero abençoar fortemente, Senhor Deus, essa nossa uma hora aqui, Deus, na Tua presença, que a Tua glória invada esse lugar, que entre na casa de cada um. Eu sinto que tem pessoas que estão enfermas, eu sinto que tem pessoas que estão com dor de cabeça hoje, acordaram já com uma dor de cabeça, em nome de Jesus. Na conta de 3, eu ordeno que dor de cabeça saia agora, vai embora em nome de Jesus. Também posso perceber dores no ombro, você que tem sentido dores no teu ombro agora, eu quero, em nome de Jesus, eu ouço a palavra ombro direito no meu espírito. Eu quero ordenar na conta de 3, você coloca a tua mão aí agora. Eu quero ordenar dor em nome de Jesus agora. 1, 2, 3, sai. E não volta mais em nome de Jesus. Você já pode fazer o movimento que você tem que fazer aí em nome de Jesus, porque é para isso que Cristo nos chamou, para que sejamos livres. Livres. Deus não vai ter um povo doente, Deus não vai ter um povo que não consegue se mover. Eu posso falar isso porque eu tive, né, uma enfermidade, né, se eu posso chamar assim, uma intolerância à lactose desde o meu nascimento. Desde que eu era bebê, eu sofria com isso, mas a minha família não sabia. Deixa eu te contar meu testemunho aqui no começo para você ver o poder de cura de Deus. E eu ainda não ouvi outra pessoa que disse que foi curada de intolerância à lactose, né? Mas eu tinha intolerância, então eu passei toda a minha infância e a minha adolescência e a minha juventude, né? Uma testemunha aí, né? Do ombro. Então, rompe em nome de Jesus. Deus rompa com tudo isso em nome de Jesus. E eu cresci assim, com dores, eu comia, passava mal, ninguém sabia, não deixava aquilo vazar, mas volta e meia eu me recolhia do meio das pessoas, porque eu estava passando mal. E eu continuava comendo, porque naquela época, né, agora, qualquer coisinha a criança está com intolerância à lactose, mas naquela época ninguém sabia. E não era uma doença como a doença celíaca hoje, né? Intolerância ao glúten. Hoje se fala nisso, mas antigamente não se falava nisso. E às vezes eu ia para os lugares, ia para a casa das pessoas, né? E eu tinha que voltar para casa. Eu ficava quieto, a pessoa tá tudo bem contigo? Não, tá tudo bem. Eu não gostava de dizer, porque senão já ficava toda aquela, ai, o que você tá precisando? Eu te ajudo e tal, tá passando mal, coitadinho. Eu não gostava desse tipo de coisa. Eu queria vencer aquilo, eu não queria ser um coitadinho de que estava doente, né? Então eu procurava não dizer, tá tudo bem, mas eu me fechava. A pessoa, mas tu tá triste, o que está acontecendo contigo? Eu dizia, não, tá tudo bem. Eu não falava, né? Porque você sabe como é que é o pessoal quando resolve, você tá lá quieto, querendo que aquilo não passe para ninguém, a pessoa já dá um grito, meu Deus, tá passando mal aqui. Então, olha, muito tempo eu passei assim, né? E me escondendo, né? Me guardando, porque volta e meia aquilo não caía bem. E eu tinha uns 35 anos quando eu resolvi fazer todos os exames e ver o que realmente eu tinha, né? Porque volta e meia passava mal, dava cólicas, dava, né, uma série de problemas. E aí eu fui no médico, e quando eu fui no médico fiz o exame, fiz vários exames, todos os exames que pudesse fazer, de estômago, intestino, tudo. Mas aí o último foi a intolerância à lactose, mas bastou simplesmente tomar um gole, que eles te dão um pouco de leite, né, de lactose, aquilo já me estragou, eu digo, nem precisa fazer nenhum exame, já sei o que eu tenho. E aí não tinha tratamento, como hoje tem mais ou menos, né? Mas eu sempre queria na cura.
sempre criei na cura. Quando eu estive viajando, eu fui algumas vezes aos Estados Unidos, e lá eu estava numa igreja e o pastor estava orando lá, e pela 20ª, 30ª vez, que dizia assim, toda vez que dizia, tem uma enfermidade, bota a mão aí, toda vez eu fazia, eu digo, eu creio, né? Embora às vezes passasse muito mal, outras vezes, né, eu conseguia comer mais um pouco, mas eu já tinha eliminado praticamente todo o leite da minha alimentação, porque você imagina o transtorno que é dentro de um avião, dentro de um ônibus que você está viajando, né, você começar a passar mal da intolerância. Bom, então o que eu fiz? Novamente eu coloquei ali a mão, e o pastor orou, eram 5.000 pessoas, então ele não podia tocar em todo mundo, da cadeira mesmo, e eu saí naquele dia dizendo, bom, eu fui curado, como todas as outras vezes eu fiz, né? Fui curado. Mas eu digo, Senhor, eu creio nisso. E eu fui pro hotel, lembro que eu fui pro hotel, e no outro dia de manhã a gente se levantou cedo para voltar ao congresso lá, e eu disse, eu tô curado desse negócio, em nome de Jesus eu tô curado. E eu disse, eu vou fazer uma prova de fé, eu vou tomar um iogurte, coisa que para mim não sentava muito bem, né? Nada bem. E eu disse, essa manhã eu vou tomar meu café da manhã. Bom, vou arriscar tudo, porque se eu passar mal aqui, eu vou estragar esse congresso, né? Mas eu creio que eu tô curado. Eu tomei aquele iogurte. Quando eu tomei aquele iogurte, sabe o que aconteceu? Me deu vontade já de ir no banheiro. Eu falei... E aí o pessoal tava saindo já, eu falei, só um momentinho que eu já vou, eu preciso ir no quarto hotel. E eu subi no quarto hotel ali, e eu tava com vontade de ir no banheiro. E eu disse, quer saber? Eu não aceito isso. Eu já estou curado desse negócio. Eu vou no banheiro como qualquer pessoa vai. Não é? Essa é uma seta do inimigo, né? Eu disse para mim mesmo. Porque o leite para alguns de manhã, ele é mais digestivo. Para outros à tarde, o leite tem esse efeito. Assim, conversando com pessoas, o pessoal comenta comigo às vezes, não, o leite de manhã para mim ele é muito digestivo. Alguns dizem, o leite me prende. Então eu digo, para mim vai acontecer como qualquer pessoa também. Não quer dizer que eu não vá, né, ter qualquer reação ao leite. E eu então fui. E a seta do inimigo sempre dizendo, não, isso tu vai passar mal, e eu resistindo. Pois bem, a partir dali eu comecei a comer, tomar coisas com leite, não podia comer bolo, pão, todas essas coisas. Então eu fui curado de intolerância à lactose. Só eu sei o que eu passei com essa doença, com essa enfermidade, porque como eu disse para vocês, eu não falava. Se eu passava mal, eu fechava meu rosto, porque eu sentia muita dor, muita cólica, e ninguém sabia. E passava eu até como uma pessoa assim, pô, não se mistura com ninguém, não fala nada com ninguém, tá lá no canto dele, o que tá acontecendo? Não, tá tudo bem, porque eu não queria aquele alarme, volta e meia tinha que sair, tinha que, né, ir até o banheiro, porque tava passando mal, muito, muito incômodo, né? Mas eu fui curado. E eu quero dizer para você uma coisa, isso não significa que às vezes não venha uma seta na minha mente, né? Às vezes aquilo não queira voltar, ou dizer que quer voltar, mas eu entrei no princípio de derrubar esse espírito de medo, que é o que te ameaça sempre quando você já estabeleceu um território e você então conquista ele, mas ele quer aquele território de volta seu. Então, eu por vezes já tive outros sintomas, já tomei leite, né? Hoje eu tomo leite à vontade, até gosto de comprar o leite sem lactose, porque o leite com lactose às vezes ele me incha muito, né? O próprio leite faz isso. Então eu procuro me cuidar um pouco nisso pela minha saúde, mas eu como sorvete, como tudo que tem que comer, não recuso nada, pudim, tudo que eu não podia comer antes, hoje eu como com toda a liberdade. Então foi uma cura, foi um grande milagre de Deus na minha vida. Por isso que eu digo para você, não existe doença. E eu passei isso 38 anos da minha vida, acho que eu devia ter uns 38, 40 anos quando eu fui aos Estados Unidos e recebi essa cura. E passei por várias pessoas orando por mim, por vezes eu achava que eu estava curado e aquilo voltava novamente. Então foi uma luta que eu nunca desisti, nunca desisti. E depois eu chegava na casa das pessoas, as pessoas já estavam acostumadas, não dá leite para ele que ele não toma. Eu falei, tomo sim, eu fui curado. Então isso serve para testemunho depois daquilo que Deus fez na tua vida, na minha vida. Então essa é uma cura muito forte. Então por que hoje nós estamos estudando essa palavra de Deus? Para que a tua fé não desfaleça, a tua fé não esmoreça em nenhuma área da tua vida.
em nenhuma área da tua vida. Quando algo não está acontecendo, você precisa orar a Deus e dizer: Deus, por que a minha cura não vem instantaneamente? O que tu queres fazer? O que tu quer me processar nisso? Porque Deus é um Deus de processo, sempre é um Deus de processo. Por isso a vida de Abraão ela é muito importante, ela determinou uma mudança, né, na dispensação. Lembra que eu falei para ti das 7 dispensações? Começou com a dispensação da inocência lá em Adão, depois foi para a dispensação do conhecimento, né, humano, com os dias de Noé. Depois veio então com os patriarcas, veio, perdão, o governo humano, com os reis que construíram a Torre de Babel e as cidades, e depois veio então a dispensação da promessa e dos patriarcas com Abraão. Então aqui nós vamos caminhando em Gênesis para a 4ª dispensação. Eu quero que você perceba algo muito violento aqui, muito violento que Deus faz no livro de Gênesis. Então fica ligado aí, compartilha, né? Para que você entenda essa questão, tá? É muito importante. 4 dispensações se passaram. Depois vem a dispensação da lei e a dispensação da graça que nós vivemos hoje. Só, entenda então, de Adão até Abraão passaram-se 4 dispensações das 6 que nós estamos vivendo. Então algo importante tem nessas 4 dispensações. Por quê? Porque se você pega a Bíblia, aqui eu estou com a minha Bíblia aqui na minha mão, tá? Se você pega a Bíblia, você vai pegar até o livro onde Deus dá a lei, que é a 5ª dispensação, que é o livro de Êxodo, eles saem, certo? Levítico, Deus começa a dar lei, na verdade livro de Êxodo. Então olha bem aqui na minha Bíblia, que de Gênesis, olha você que ama a palavra de Deus, de Gênesis até a lei, 4 dispensações, é essa finurinha da Bíblia aqui, ó. 2 dispensações é tudo isso. Você está pegando aqui no Espírito o que está acontecendo? Que essas 4 dispensações aqui, essas 4 viradas de tempos na Bíblia que Deus ele permitiu, isso aqui tem 2000 anos, amados. Tá entendendo? E isso aqui tem 2000 anos também. Ah, mas que desproporção é essa? Você tá pegando comigo aqui? Hein? Hoje eu deixei a live mais escura. Você pode estar achando que não tem luz, faltou luz lá, não. É que eu tô tirando um pouco vou experimentar, ver se ficou bom, né? Para tirar um pouco do visual, né? De tudo que chama atenção. Mas olha aqui, ó. Esse tantinho da Bíblia aqui de Gênesis e Êxodo, olha aqui, ó. Ele dá 2000 anos, 4 dispensações. E esse tantão aqui de Bíblia, ele dá 2 dispensações, que é a dispensação da lei e da graça. Então o que aconteceu, meu Deus? Por que nós não podemos desprezar e temos que estar ligado aqui nesse tempo de Abraão? Porque tem 4 viradas aqui de Deus nesse negócio. Por que antes da lei Deus precisava mexer com Abraão? Precisava trazer todo um processo até Abraão? Porque Abraão ele inaugura a dispensação da promessa, onde as pessoas vão começar a viver novamente pela fé. Quando Deus colocou Adão no jardim, Adão perdeu a sua vida com Deus e passaram a viver no conhecimento humano. E Deus deixou a humanidade nisso. Conhecimento humano, depois o governo humano, você entende? E agora entramos aqui em Abraão. E Abraão então ele tem volta e resgata a vida pela fé. E aí Deus já começa a agir com Abraão assim, dessa forma. É interessante porque se você pegar Noé, por exemplo, Noé terminou a dispensação do governo humano, né? Do governo humano não, ele terminou a dispensação do conhecimento com o dilúvio. Por que Noé não foi o pai da fé? Porque Noé tinha 3 filhos, e quando Noé amaldiçoou o seu neto, ele amaldiçoou 1/3 da humanidade. E um patriarcado não amaldiçoa as suas gerações, ele abençoa as suas gerações. Então Deus não conseguiu, em Noé, que sempre é o propósito de Deus, achar um homem de Deus que possa, né, tocar as gerações para frente. Ele não achou porque Noé se irou e perdeu lá a paciência, né, com a atitude do filho dele, acabou amaldiçoando 1/3 da humanidade. Então Deus resgata isso. Em Abraão, Deus então faz uma promessa para ele, né, que abençoaria através dele todas as famílias da terra. E aqui está está aqui um evangelho. Então, é que você precisa entender a riqueza que era o trato de Deus com Abraão, para que você não venha perder o que é viver pela fé.
Vê se você entende, porque é nesse resgate aqui. Eu ainda creio que tem pessoas que vivem nas dispensações passadas. Tem gente que ainda vive na dispensação do conhecimento, achando que se eu conhecer, se eu estudar, se eu ler tudo quanto é livro, isso é a dispensação do conhecimento. É pela fé que Deus vai se mover na tua vida. Tem gente que acha que é do governo humano. Não, se eu tiver tantas pessoas debaixo da minha autoridade, se eu mandar em todo mundo. Ele não entendeu que tudo isso já passou. Mas a dispensação da fé, que é de Abraão, ela aponta para Cristo em todo o tempo. E aqui eu quero que você perceba algo. Então eu vou lá para Gênesis capítulo 22. Você que está comigo aí, vai compartilhando essa live aí, não fica só para ti. Vai passando à frente, vamos nos multiplicar sobre a terra. O objetivo de tudo aqui é a multiplicação, sabe? Porque Deus falou, frutifica, multiplica e domina. Então nós temos que fazer isso todo o tempo. E seja você essa pessoa. Gênesis 22 diz assim: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vou parar aqui. Primeira coisa, provou Deus a Abraão. Nunca vamos fugir da prova. Nunca vamos conseguir fugir da provação. Deus provou Abraão, Deus provou Moisés, Deus provou o coração do povo no Egito. Deus está provando o teu coração. Quanto mais homem de fé você for, mais Deus vai provar o teu coração. Compreenda essas coisas, eu quero que você entenda isso, porque às vezes a aprovação da nossa fé, sabe o que nos parece? Nos parece que nós somos derrotados, que nenhuma pessoa pode passar o que nós passamos, né? Que passar uma tribulação, uma aprovação é sinônimo de derrota. Você vai dizer, mas não, eu estou passando porque eu realmente pequei, eu realmente fiz coisa errada, estou pagando pelo que eu fiz. Não é esta a questão. A questão é que eu olho na ótica de um pai com um filho. Se o meu filho quebrar uma coisa agora, eu disse para ele, não mexa aí, ele quebrar aquilo, eu vou ter misericórdia, o meu amor continua igual. Por isso que a Bíblia diz que ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Estou falando da infidelidade da qual você escorregou, você caiu. Eu estava dizendo isso para o meu filho esses dias. Eu falei, você não vai encontrar em mim perfeição, mas o pecado na minha vida ele é um acidente. Ele não é uma rotina. Porque se algum pecado há na minha vida que seja rotineiro, você saiba que eu estou lutando contra ele. Por isso que aquele que aponta o dedo não vê quem está depois chorando em lágrimas, né, por aquilo que fez de errado. Então as pessoas às vezes julgam, o que ele fez, o que ele fez de errado. Mas no secreto ele está arrependido, ele chora diante de Deus. E Deus vai honrar com ele. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. A Bíblia diz que ninguém deve falar do servo alheio. Nós somos o servo de Deus. Então como um pai, eu fico imaginando como um pai, que o filho vai lá, faz o que o pai diz para não fazer. E o filho vai pedir perdão, o pai vai explicar para ele a situação. Então aquilo vai ser um acidente. Agora se ele seguidamente fizer aquilo e se deleitar naquilo, bom, a Bíblia diz que aquele que vive no pecado não é de Deus, isso é do diabo. Porque o diabo é que peca desde o princípio, diz a palavra de Deus. Então, para o Filho de Deus é um acidente, ainda que seja um acidente na qual eu desejei. Você entende? Porque o pecado nada mais é do que a minha própria cobiça. Você não vai me ver pecar fumando, porque eu nunca gostei do cigarro e tenho alergia a cigarro. Então, para mim não é um pecado. Eu não sou tentado por aquilo. Então, cada um peca naquilo que é tentado, naquilo que ele cobiça. Então, claro que a pessoa sabe, eu cobicei. E por muitas vezes ela acaba se condenando, você entende, naquilo, e ela acaba até desistindo das coisas de Deus, porque diz, não, eu não tenho jeito mesmo, Deus não pode me amar dessa forma. Mas Deus ama, porque Ele te vê como um filho, e não como um estranho que está cometendo um ato de violência. E como um filho, como é que o pai faz com o filho? Ele disciplina esse filho. Então Deus provou o coração de Abraão. Quando Deus prova o nosso coração, tem mais a ver conosco do que com Ele. Porque Deus é onisciente, Ele sabe como eu vou responder as coisas. Mas eu acho que eu vou conseguir, como Pedro, que disse, jamais eu vou te negar. Eu não sei esses outros aí, Senhor, esses outros teus discípulos aí, mas eu jamais te negarei. Ele falou, enquanto o galo cantar 2 vezes, na terceira vez você já vai ter me negado, Pedro. E Pedro disse, jamais, eu não, os outros pode ser. Então Deus provou o coração de Pedro através de Satanás, porque foi como Jesus falou, né? Vai te ser andar como trigo. Satanás pediu para te ser andar e Deus permitiu para provar o teu coração, porque antes agora
que a igreja não está estabelecida, Pedro, do que depois que tu tiver uma igreja estabelecida e as pessoas então tiverem que te ter como um referencial de fé. Então Deus pega Abraão agora, nesse tempo, e fala: Abraão, eu te chamei para ser pai de multidões, para ser um pai da fé. E eu quero que você pegue o teu único filho, que demorou aí, você tinha 100 anos, agora você se apaixonou por esse filho e você me entregue ele em sacrifício. Então, eu quero que você perceba algo, por que Abraão foi o pai da fé. Não foi só porque Abraão fez tudo o que Deus mandou. Foi porque Abraão foi a relação de Deus com Abraão era para revelar Cristo. Abraão conheceu o Evangelho. Vê se você entende. Como conhecer o Evangelho? Sim, o Evangelho é que Deus daria o seu filho ao mundo para salvar o mundo. E Abraão agora tem um único filho, um filho único, que Deus diz: agora tu entrega esse teu filho único. Para que tu seja um pai de multidões, você tem que obedecer na entrega do teu filho. E Abraão, então, ele se move em cima da palavra. Andar pela fé é andar por cima de uma palavra. Bom, eu quero entrar mais profundo aqui nessa questão de Abraão. Abraão é tão tipo de Deus, né, tão tipo do que Deus ia fazer, tanto o Evangelho, que Abraão pega o seu filho e Deus fala: vai até o Monte Moriá. Você sabe o que é o Monte Moriá? Você sabe o que acontece com esse Monte Moriá? Então, o Monte Moriá foi o monte onde Salomão construiu o templo para Deus em Jerusalém. Esse foi o lugar, o Monte Moriá, foi aquele lugar onde Davi, depois que cometeu o pecado, e houve uma destruição, uma matança no povo de Israel, porque Davi resolveu fazer um recenseamento do povo, e Deus falou que não era para contar esse povo, porque você, quando conta o povo e a tua força, você não está contando com Deus. Quando você conta o teu dinheiro na carteira, quando você tem um projeto, que você tem um sonho, algo que Deus colocou, e você vai ver quanto é que você tem no banco, você não está andando pela fé, você está andando por vista. Então tem gente que primeiro quer enriquecer, para depois realizar coisas que Deus mandou fazer. Por isso não está vivendo pela fé, está vivendo por vista. Porque se tiver o dinheiro, então você não se move mais pela fé, você se move por vista. Você entende? Tem gente que espera algo acontecer para contribuir. Não, vamos ver se isso aí é de Deus mesmo. Quando tudo estiver pronto, eu vou lá e vou dar minha ajuda. Não, tem gente que pergunta: quanto é que está precisando aí? Né? Não, também não é se mover pela fé. Vai perguntar para Deus. Porque nunca ninguém dê, a Bíblia diz, por necessidade. Então, quer dizer, estão precisando de algo para eu dar alguma coisa? Se você sentiu de dar, dê. Se você não sentiu, não dê. Então, porque às vezes eu não estou precisando, amados. Mas quando eu sou presenteado por Deus, através da vida de alguém, eu me sinto amado. Mas eu não estou precisando. Você entende? Então, quando a pessoa olha para a minha condição, mas ele deve ter camisa bastante, ele deve ter casaco, ele deve ter, porque ele que eu tenho ainda. Porque a quem é dado, a Bíblia diz, a quem tem mais será dado. Por isso que nós não devemos invejar o rico ou aquele que está prosperando, porque aquele que tem mais será dado, o que não tem é que será tirado. Então quando eu olho para uma pessoa e vejo a condição, você vai lá e diz assim: eu quero te dar um rancho. Mas o pastor deve ter comida em casa. Sim, só que se Deus quer fazer aquilo para me agradar, porque Ele quer demonstrar o meu amor. Então não é assim que se move pela fé. Então Abraão tinha só um filho, ele pediu um único. Ele podia dizer: Senhor, pede um monte de filho para outras pessoas aí que tem bastante, que tem gente que tem 10 filhos, eu só tenho um. Não, Abraão, ele foi em obediência à palavra de Deus. E aqui é uma dimensão que você tem que entrar. E o Monte Moriá era o monte onde seria verdadeiramente construído o templo, onde a presença de Deus estaria. Então ali o sacrifício ele era oferecido naquele altar por gerações e até hoje. Essa referência do templo de Salomão. Então quando a Bíblia diz que quando ele subiu com o menino, olha só o que acontece aqui com Abraão. Ele tinha uma revelação do que Deus ia fazer. Então ele se levantou cedo, no versículo 3 diz: albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão os olhos e viu aquele lugar. Aqui me lembra Jesus entrando no jumento. Aqui não diz se ele colocou Isaque sobre o jumento, né? Mas eu sei que Jesus foi colocado, pegou Deus, Jesus, colocou no jumento e levou até Jerusalém. Esse monte aqui ficava em Jerusalém. Vê se não é a semelhança do que Deus ia fazer com seu filho. Ele pega o jumento, pega o Isaque, Deus pega o jumento, pega Jesus. Foi nesse momento que Pedro falou para Jesus: não vai até Jerusalém. Se tu sabe que vão te matar, não te põe esse mal, Senhor. E ele falou: para trás de mim, Satanás, eu tenho que cumprir. Se Abraão cumpriu, se o pai Abraão cumpriu, por que eu não vou cumprir? Toma o jumento, vai lá e busca o jumento para mim que eu vou entrar. Então é uma figura forte aqui do que Deus está fazendo.
Vamos ver mais. Olha aqui, ó. Versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre quem? Olha o que diz o versículo 6. Tomou a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque. Quer dizer, a cruz do Calvário, a lenha, a madeira, vai sobre o filho, amados. Olha como Deus ele fez de Abraão a figura do Evangelho aqui 2000 anos antes da morte de Jesus. Por isso que eu te falo que essa dispensação aqui tem 2000 anos, é um pouco de folha, são 2 livros da Bíblia, são 4 dispensações, mas ela é muito forte, porque na dispensação de Abraão, Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, haverá algo que vai acontecer a Abraão, que todas as famílias vão ser abençoadas pela tua atitude, que ela prega o que está na palavra de Deus. Cuida só. Então a lenha vai sobre Isaque. Ele podia ter dito, não meu filho, a lenha é muito pesada, deixa que eu seguro. Não, você vai com a lenha até o monte, e lá é o lugar do sacrifício. Então o jumento estava lá, a lenha estava lá, né? Outra coisa aqui, ó. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele respondeu, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? Você deve estar pensando agora, é Isaque, calma, não te precipita. Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Olha a visão de Abraão. Esse homem tinha uma visão do evangelho muito nítida. Por quê? Porque o cordeiro ele foi imolado desde antes da fundação do mundo. Jesus, ele foi, a Bíblia diz, ele era o cordeiro que Deus proveu para si. Enquanto Isaque estava falando, tá, para esse sacrifício aqui, quem vai ser o cordeiro? Ele estava falando do evangelho, Abraão. Não, o cordeiro já está provido. Deus mesmo proveu o cordeiro para si. Não há um outro cordeiro que possa substituir o cordeiro de Deus. Você está entendendo aqui como é forte a fé de Abraão? Porque a fé de Abraão, a fé que é forte, não é a fé no momento, numa situação, a fé que vai dar tudo certo. Eu vou fazer minha parte, que a fé, eu tenho fé na vida, fé no Brasil. Isso não é a fé que eu estou falando aqui. A fé que eu estou falando aqui é a fé em Cristo Jesus, a fé naquele que pertence a Cristo Jesus. É a verdadeira fé. Então a fé não é naquilo que eu estou vendo. Então o menino Isaque, como menino, estava vendo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está ali o altar, e cadê o cordeiro? E Abraão estava vendo, o cordeiro Deus proveu para si desde antes da fundação do mundo. Ele estava pregando o evangelho já para o filho. A vida de Abraão é muito forte, eu quero te mostrar que tem mais surpresa aqui para essa noite. E 9, chegando no lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs ordem na lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Em cima da lenha. É aí que Jesus se deitou, em cima do madeiro. Aqui eu acho que eu pulei uma parte, né, que diz, os servos disse, Senhor, subiremos contigo. Deixa eu ver se eu já pulei aqui. Isso, né? Onde eles disseram assim, Senhor, subiremos contigo. Está aqui, ó, no versículo 5. Disse Abraão a seus servos, fiquem aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Eu e o menino, pai e filho. Esse sacrifício tinha a ver com pai e filho, não tinha a ver com espectadores. O sacrifício teve a ver Jesus com o pai, quando Jesus estava na cruz do Calvário e falou, Pai, meu pai, por que me abandonaste? Está consumado. É ali, amados, que o pai e o filho, eles resolvem todas as coisas. Então Abraão, ele disse para as pessoas, fiquem aí, vocês não têm parte nesse sacrifício. Esse sacrifício tem a ver com paternidade. Por isso que eu te falo que aquele que se move pela fé, ele vai ter um relacionamento com Deus que tem a ver com pai e filho. Não tem a ver com... Você é servo, você sabe disso de Deus. Você é aquele que é um amigo de Deus, é uma pessoa que está buscando a Deus, mas você é filho. E tudo no Evangelho tem a ver com este relacionamento de pai e filho, vê se você entende. E quando você peca, você vai como um filho que errou. É que o nosso orgulho, né, não nos deixa. Por isso que ele diz, você não tem que se tornar como crianças, que cai e levanta, que sofre uma repreensão do pai, fica emburrado, mas quando o pai abre os braços, ele já corre para o pai para abraçar. Você pode ver que o filho pequeno, o que faz ele parar de chorar são os braços do pai, ainda que tenha sido o pai que tenha disciplinado. O pai ralha, ele chora, o pai pega no colo e ele vem para o ombrinho do pai, e ali ele é restaurado. Ou não é verdade? A criança não tem problema com isso, quem tem problema com isso é o adulto, que se emburra com a outra pessoa, com o parente, com o marido, com a esposa, com o amigo, e fica uma semana sem falar.
E se a pessoa for abraçar ela vai dizer, sai daqui, vai estar me abraçando, hipócrita, tu me fez mal. Mas o coração de criança com relação ao seu pai, não. Ele realmente, ele vai para os braços do pai. Bom, aqui está algo muito forte. Aí você conhece o resto da história, né? Que quando Abraão foi fazer o sacrifício, Deus parou. Por que Deus parou? Porque não havia outro filho que tivesse que morrer a não ser o próprio Filho de Deus. O que Deus estava gerando aqui era uma legalidade na terra. E isso sim tem a ver com a tua fé. Para que Deus possa operar na tua vida, tem a ver com legalidade na terra. E o que está acontecendo é que muitos não estão recebendo a resposta para o seu pedido. Porque não estão gerando legalidade na terra. Entenda o que eu vou te dizer aqui, ó. Presta atenção. Me escuta aqui bem nessa noite. Para que você entenda as coisas. Os discípulos foram curar uma pessoa, um filho de um homem, tá? E eles não puderam curar, a Bíblia diz. Então aquele homem levou até Jesus e disse, Jesus, se tu podes, me ajuda, porque os teus discípulos não puderam curar. Então quando os discípulos não puderam curar, aquele homem já perdeu a fé, porque já perdeu a fé até em Cristo. Agora, os teus discípulos não puderam, mas se tu puder, Jesus, me ajuda. E quando Jesus ele olha para você e falou, vocês homens de pequena fé. Vocês são homens de pequena fé. Essa casta, ela não sai sem jejum e oração. O que tem a ver a fé com o jejum e oração e com a cura daquele menino? Porque aquele menino, a Bíblia diz que aquele menino ele caía no fogo, ele era atormentado por demônios. Então o que tem a ver? Jejum e oração, a fé e a autoridade sobre demônios. Agora você vai entender. Quando você vive uma vida de fé, o teu coração é provado e você é aprovado, você ganha em autoridade. Então a tua fé é algo que te promove. Agora que você tem que entender. A aprovação da tua fé te promove nas regiões celestiais. Você está entendendo? A profundidade da questão aqui. A tua vida, a tua fé, quando é provada, não quando ela está aí flutuante, mas a tua fé, quando ela é provada, ela te faz subir de ranking. E os demônios, os anjos, eles olham para aquilo e eles dizem, não dá para meter a mão com isso aí. Você entende? Então nada tem a ver os 21 dias de jejum de Daniel com a resposta que ele recebeu de Deus. Você não entende? O jejum de Daniel tem a ver com a batalha que estava sendo travada nos ares. E aí tem algo importante que eu quero que você compreenda aqui. A questão dos discípulos não ter expulsado aquele demônio é porque eles não estavam no ranking daquela batalha que estava sendo travada ali. Você pegou? Eles não estavam naquele ranking. Então, quando Jesus entra, ele expulsa, porque Jesus tem autoridade. Jesus também está sendo provado. A Bíblia diz que ele conquistou a posição, o nome que é sobre todo nome, por meio das coisas que ele passou. Então Jesus, a autoridade dele, né? Talvez brincando aqui, os demônios dissessem, esse é o filhinho de Deus, nunca fez nada aqui nesse céu. Mas é o filhinho de Deus. Deus falou, então vocês vão ver. Manda para a terra e deixa ele ser provado. E como homem ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado, diz a Bíblia, em tudo. Você pode pensar no que quiser. No que você foi tentado. Diz que ele foi tentado em tudo. E foi aprovado. Então Jesus ganha esse ranking. E esse ranking foi tão violento de Jesus, porque ele passou todos os processos, que ele vai até o inferno e ele despoja. A Bíblia diz que ele despojou. Você sabe o que é despojar? Deixa eu te explicar. Quando um exército ganhava a batalha de outro exército, o exército romano, ele pegava todos os líderes, os generais, ele amarrava todos eles em fila, tirava deles as insígnias, né, os sinais de autoridade, e desfilava com ele por todo o exército vitorioso, com os inimigos amarrados. Então quando Jesus vai ao inferno, ele não só tira as chaves, ele não só prega os espíritos que estão encarcerados, a Bíblia, desde os tempos de antes de Noé, como ele também pega toda a demoniada, Satanás, principados, potestades, põe todo mundo na corrente
e vai desfilar com ele pelo universo, vai diante de todos os anjos, diante de todos os príncipes de Deus, diante da presença de Deus, ele desfila com todos eles, porque ele foi o grande general de guerra, hein? Ele é o nosso marechal que está acima do general, né? Então e tudo isso que ele fez, ele despojou tudo isso, ele ganhou toda essa autoridade. Sabe o que ele fez? Ele deu para mim e para você, porque só a igreja pode dar a continuidade desse trabalho. Então nos tornou também como generais. Entenda isso, eu e você somos generais de guerra. Nós estamos aqui para governar, nós estamos aqui para abrir caminho, para entrar e quebrar tudo. Você entende? Não existe nada que a nossa palavra não possa mover, porque todo o universo é feito pela palavra. Eu brinco que no céu, tudo que é no universo é feito por comando de voz, né? Tudo que você falar acontece. Mas por que não está acontecendo isso comigo? Porque você precisa ganhar ranking nessa terra. Ranking, cada vez que você é provado, glorifica a Deus no meio da tua prova. Diga obrigado, Deus, por isso que eu estou passando. Ah, mas é o inimigo se levantando. Você vai agir como um filho de Deus. Você vai dizer, eu não vou me ter por derrotado, não. Eu estou doente, Deus está provando a minha fé. E ainda que eu pereça, que eu morra aqui nessa doença, eu não vou morrer em nome de Jesus, mas ainda que eu morresse, para mim é lucro. Estou dentro, estou aqui como um filho de Deus, não vou passar que nem ovelha, muda no matador, não vou passar que nem porco gritando e berrando. Você entende? Porque essa é a prova da minha fé. E se você não quer ter autoridade, não fuja da prova. Não aceite a prova, fuja, perca a paz nas coisas, como é que eu vou dizer? Perca a paciência, diga assim, que saco, murmure, reclame. Aí o que acontece? Você não passa a aprovação da fé, mas também você não ganha no ranking. Por que você olha para umas pessoas que às vezes só chegam no lugar e a turma já se encolhe? Chegou o pastor tal, chegou o chefe, chegou... Ele tem ranking, é o ranking dele na dimensão espiritual, é a esfera dele. Você entende? Por que a sombra de Pedro curava? Pedro passava e a sombra curada. A sombra cura alguém, meu amado. O que tinha ali era o raio da ação de Pedro. O que a Bíblia está dizendo é que o tamanho da unção de Pedro, o tamanho da esfera de autoridade de Pedro, ia do tamanho de uma sombra. Você está entendendo? Então quando uma pessoa chega num lugar, ela traz com ela o peso de autoridade. O peso do manto, que a gente diz, né? Que é a autoridade que ela já conquistou, que ela já ganhou, não por ser uma pessoa perfeita. Aí está o grande erro do perfeito que é orgulhoso e arrogante. Eu nunca fiz isso nunca aconteceu comigo, eu nunca pequei nessa área, isso aí é demais, né? A prova da fé, ela vem pela pessoa permanecer em Cristo em meio à batalha, em meio à acusação, em meio à traição, em meio ao abandono, em meio a qualquer das coisas que você está passando. Então o fato de você estar aqui essa noite já significa que você está sendo aprovado, e o diabo está vendo isso. Por isso que o diabo não pode bater em nada. O diabo, quando entra na tua casa e rouba a tua televisão, ele não quer assistir televisão no inferno. Ele quer que você murmure, que você desfaleça, que você entristeça o teu coração, como se Deus não pudesse te dar algo melhor. E aí nós fazemos de Deus um mentiroso. Você entende? Se alguma promessa que Deus te fez não se cumprir, ou você acha que ela não vai se cumprir, você faz de Deus um mentiroso. E Deus não é homem para que minta. Então se Abraão, ele, depois de ser provado, esperar até os 100 anos de idade, Abraão sai com 75 anos de Ur dos Caldeus e vai com 100 anos ter o filho dele. Então foram 25 anos de promessa não cumprida. Mas Abraão creu. Ainda que você viu, ele vacilou, ele contestou, ele disse que, Senhor, olha a minha vida, eu já estou velho. É a luta da fé, mas ele não saiu da presença de Deus. Aí Abraão teve o filho, e quando ele teve o filho, Deus falou, te provei, te dei autoridade sem filho, sozinho, tu e Sara. Agora eu quero te dar autoridade com filho. Ou seja, você vai ganhar agora autoridade sobre todas as famílias da terra. Então vai, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para você ter todas as famílias benditas em ti, você vai precisar entregar a tua família, o teu filho, no meu altar. Tudo que você tem. Isso é muito forte, isso é muito profundo, porque essa é a fé de Abraão. E Abraão foi lá sem problemas. Quer dizer, sem problemas, né? Digo eu aqui, pode ser que ele tenha chorado, que ele tenha sentido o peso disso que ele ia fazer. Até porque quando voltasse, ele ia ter que dar conta disso para Sara. Mas havia algo em Abraão muito forte, porque quando o menino diz que não tinha ali o cordeiro, né, quem seria o cordeiro, ele diz, meu filho, eu creio que Deus pode ressuscitar
dentre os mortos. Abraão cria que Deus podia ressuscitar. Isso nem está lá em Gênesis. Isso está aqui em Hebreus. Porque Hebreus é o livro que explica a lei. Ele explica a lei, os profetas e a fé. Lá no capítulo 11, olha só que forte é a fé de Abraão. Estou aqui fortalecendo a tua fé para mostrar para você que a tribulação é lucro para ti. A tribulação é graduação para ti. Sabe? Quando as coisas acontecem na tua vida, você está sendo graduado. Eu sei que você não se enxerga assim, às vezes a gente fica humilhado, mas entenda, Deus nos humilha. Porque aquele que se humilha naturalmente será exaltado. Então, se eu tiver uma conduta de me humilhar eu já vou ser exaltado por Deus, porque eu já me humilho. Não é no sentido de eu me colocar de baixo, ser pisado por ninguém, mas eu me humilhar no sentido de alcançar a humildade naquilo que eu estou fazendo. Da vez, não pode passar você primeiro. Ah, está se humilhando, né? Estou me humilhando, porque Jesus se humilhou até a morte, e a morte, pior morte que teve, de cruz. Agora cuida aqui, Abraão, olha só, Hebreus 11, capítulo 8 fala: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Primeiro ponto aqui, que eu já falei sobre isso, Abraão saiu para o lugar onde ele não sabia para onde ele ia. Tá, mas agora deixa eu ler o versículo 9 para ti agora, e agora tu sente o poder. Se Deus falar contigo aqui, se te tocar, tu clica aí, bota coração, bota estrelinha, né? Compartilha esse vídeo, porque agora a coisa vai ser forte. Lembra, você que me assistiu domingo, você que não me assistiu domingo, entra na minha página ali, AP Leandro Monks, né? Que é a minha página do Facebook, AP Leandro Monks, porque tem a minha página ali, Leandro Monks. Mas aquela ali eu não posto, né? Porque ali tem diversas pessoas ali que me acompanham em outras coisas, né? Mas para quem realmente quer estudar a palavra, eu criei essa página. Então ali, AP Leandro Monks, tem a pregação de domingo. E eu falei sobre a construção da Torre de Babel e das cidades. Então quem acompanhou aí o domingo, ouviu essa palavra, né? Que o povo que queria alcançar a Deus, lembra? Na dispensação do governo humano, eles disseram: façamos uma cidade e uma torre. Quando o pessoal vai ler o texto da Torre de Babel, fala só da torre, ninguém fala das cidades. Mas eles construíram uma cidade, porque a cidade é a tua casinha, é o lugar de segurança teu, é o lugar onde você não vai ter trabalho, e outra, nunca mais vai arredar o pé dali. Não é verdade? É a minha casa, aqui eu vou morar, aqui eu vou morrer, aqui eu quero criar meus filhos, meus netos nessa casa, né? Vou aumentando aqui uma peça para lá, uma peça para cá, uma área aqui, uma hortinha ali, todo meu reino está na minha casa. Pois Abraão morava em Ur dos Caldeus, eram lugares que cidades eram construídas. Eu te falei que a cidade representava o sistema mundano secular, domingo, e a torre representa o sistema religioso, porque a torre queria tocar a Deus, os homens fazendo algo para tocar a Deus. Mas andar pela fé é Deus quem te toca. Andar pela fé é Deus quem dita o caminho. Não é nós que ditamos: Senhor, aqui que eu vou morar e não arredo meu pé daqui nunca mais. Senhor, aqui que é a igreja que eu vou congregar e nunca mais eu quero sair dessa igreja aqui, né? Então não é não é você que determina quando você anda pela fé. Então Deus chama Abraão, Deus vem e destrói a cidade, a torre continua de pé, porque a idolatria e a religião sempre estão aí na diversidade, né? Para que se façam escolhas, mas Deus destrói aquela cidade, como destruiu Sodoma e Gomorra. Mas cuida Abraão. Abraão não tinha, porque Abraão tinha que se mover pela fé. Então Abraão não tinha uma casa para dizer: meu Deus, eu vou sair de Ur dos Caldeus, agora minha casinha ficou aqui. E ele vai peregrinando para o lugar que o Senhor mostra para ele. Então Abraão é um homem livre. Mas olha por que Abraão fazia isso. Agora eu vou te dar aqui algo muito importante no versículo 9 de Hebreus 11. Diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como é em terra alheia, morando em cabanas, em tendas, né, diz aqui na outra tradução, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Escuta agora, versículo 10, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Uau! Uau! Por que Abraão habitava em tendas e não em cidades?
Por que Abraão habitava em tendas e não em cidade? Porque ele não tinha preocupação de construir cidade nenhuma. Abraão era rico o suficiente, ele prosperou, ele podia construir uma cidade, estar em segurança e pôr o nome dele na cidade, como fez os moradores da Babilônia. Vamos fazer o nosso nome célebre aqui. Vamos edificar uma cidade, uma torre, nunca mais esquecerão dessa nossa geração. Abraão não fez nada disso porque ele esperava uma cidade em que o fundamento e o edificador é Deus. Que cidade é essa, amados? Qual é a cidade que tem os seus fundamentos e quem é cujo edificador é o Deus Pai? Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, a cidade celestial. Abraão, 2000 anos, aqui no caso nosso, 4000 anos antes, viu a cidade, visualizou a cidade, cujo edificador era Deus, a Nova Jerusalém, que você muitas vezes não vê, que está lá em Apocalipse, aquela que virá, entendeu? Você diz, eu não tenho casa aqui, eu não tenho, quer casa, Deus vai te dar casa, mas não fique preso na casa, não fique preso nos negócios, não fique preso em nada, porque como Abraão andava pela fé, por isso ele foi o pai da fé, o homem que contemplou Cristo, que Cristo viria 2000 anos depois e fez uma aliança com Deus, com o seu próprio filho. O homem que viu o Apocalipse dizendo a Nova Jerusalém, eu não farei casa para mim, eu vou habitar em tenda, porque tem uma cidade melhor que Deus tem preparado. Viver pela fé é ter senso de eternidade. Me escuta. Viver pela fé, hoje eu olho pessoas que não têm senso de eternidade. A pessoa vive no seu mundo ali, preocupada com as coisas, com as pequenas coisas, se vai ter o que comer, o que beber. Ela não vê que ela é um filho de Deus e tem uma eternidade para ela, e uma cidade está sendo preparada. Jesus falou, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. Então, enquanto a minha vida ela é uma pontinha, aqui na terra, a eternidade ela é o infinito, não tem como mensurar. Então eu vivo aqui 50, 60 anos no desespero, mas eu não estou vendo o que eu estou construindo. A Bíblia diz, não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouros nos céus. Como é que eu ajunto tesouros dos céus? Andando pela fé, obedecendo a Deus naquilo que Ele me manda. Ah, mas Deus não me dá uma resposta. Se Deus não te der uma resposta, não se mova. Se você não sente paz no teu coração de fazer, não faça. Mas eu preciso decidir até amanhã. Mas se Deus não te deu uma palavra, não faça, diga não para as pessoas. É mais difícil dizer o não do que o sim, você sabe disso. Só que o sim, ele tem te posto muitas vezes em encrenca, em problemas, e você não consegue voltar atrás depois, por causa do sim que você deu. Então diga não, não vou te dar resposta, mas temos que fechar o negócio. Olha, eu não tenho paz no meu coração, Deus não falou comigo ainda, então se quiser vender para outro, vende. Se quiser fechar o negócio, fecha. Se eu vou ficar com um problema, eu resolvo depois. Mas se eu vou me mover por uma palavra. Aí você vai entender esse ranking que eu te falei da fé. E aqui a Bíblia põe num ranking de fé os homens de Deus. Hebreus 11 é a galeria da fé. E eu quero dizer que você vai entrar lá e eu vou entrar lá. Porque o dia que falarem de mim e de você, vão dizer, eu me lembro daquele irmão, ele rompeu isso, ele rompeu aquilo. E sabe o que eles vão estar falando? Escuta, dos meus problemas, das minhas desgraças, das minhas derrotas. Eles vão dizer, ele passou por isso, porém nunca abandonou a Cristo, sabe? Sempre teve lá na fé. Sempre teve lá, estava doente, mas estava orando. Isso é viver pela fé. Alguns eu sei que pode dizer assim, não diga assim, vai ficar doente. Até parece, amados. Se Jesus ele enfermou por nossa causa, se Jesus ele foi como um cordeiro, ele foi cortado. A Bíblia diz que até a barba arrancaram dele. Amado, se der um puxãozinho na minha barba aqui, dá uma dor, é a pior dor que tem de qualquer cabelo que você vai puxar, o da barba. A Bíblia diz que tiraram, está lá em Isaías, nem está no Novo Testamento isso, em Isaías diz, e arrancaram toda a barba dele, misericórdia. O rosto dele ficou em carne viva, sangrando. Colocaram a coroa de espinhos. Eu digo para você, você vê o filme lá, Paixão de Cristo, é light aquilo ali, você entende? Os ossos dele estavam aparecendo, eles estavam com ossos expostos, porque arrancaram a carne dele. O chicote que o romano usava, ele tinha 3 pontas, era de couro trançado com 3 pontas. Em cada ponta tinha uma lâmina de ferro. Então quando eles atiravam aquilo nas costas de Jesus, cravava em primeiro lugar na carne. Quando puxava, arrancava fora os pedaços. Ele ficou com as costelas aparecendo. Você imagina o que é isso? Depois ele tombou várias vezes no chão. Quando tiraram o manto dele, o manto já estava grudado no corpo dele, saiu com pedaços de carne junto. Então tem gente que nem gosta de ver a cena do filme lá, Paixão de Cristo. Eu digo pra ti que aquilo ali é light. Eles
Tentaram fazer, mas Jesus ali nem a barba tinha arrancado do rosto dele. Então, o que você precisa entender é isso. Que nada do que eu e você vamos passar é perto do que ele já passou. E mais, ele é o advogado que intercede por nós agora diante do Senhor. Sabe o que é isso? Você tem uma causa na justiça, você quer sempre o melhor advogado, pois você tem a Cristo. A Bíblia fala, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ou seja, eu pequei, caí, amado, eu já me ajoelho ali mesmo. Ah, mas eu estou sujo ainda, mas é sujo mesmo. Porque eu tenho o melhor advogado, o melhor intercessor. O Espírito Santo intercede por mim, mas Jesus também intercede por mim. Então eu estou com tudo em cima, estou com tudo dentro. Então eu quero que você entenda que o que Deus está fazendo é ranquear você. Um homem que nem Abraão, que não construiu cidade, não construiu casa, porque ele via a cidade celestial, porque ele esperou a promessa. Esse é um homem poderoso. Ele foi o pai da fé, por isso que nele todas as famílias da terra são benditas. Eu e você que não somos do povo de Israel, eu e você que não somos do povo judeu, somos benditos em Abraão, porque todas as famílias que eu saiba são todas. Agora eu pergunto para você, então, quantas pessoas Deus quer converter? Quantas pessoas Deus quer converter? Todas. Porque pela promessa que ele deu a Abraão, ele disse, todas as famílias serão benditas em ti. Então nós não temos razão de amaldiçoar nenhuma família ou dizer, esse pessoal tem que ir para o inferno, essa minha família ela é assim mesmo, não converte ninguém, e eles vão tudo se perder. Não, em nome de Jesus. Esses dias eu estava lembrando aqui nas minhas orações, que eu tenho feito 6 horas da manhã todo dia. Levanto às 6 da manhã, e graças a Deus que tem dias que eu começo só minha atividade só às 8, eu fico 2 horas, então aí eu fico assim, né? Digo, Deus, eu preciso, 1 hora não está dando mais, né? 2 horas para poder estar na tua presença, e ouvir, falar, e ler a Bíblia, e ter esse tempo contigo. Então, hoje eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, às vezes parece, porque nesse tempo de pandemia, escuta, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de recolhimento, embora alguns estejam trabalhando em casa, né, ou trabalhando, saindo um pouco para trabalhar, a gente ainda sente que não está dando tudo de si. Eu falei, Senhor, eu sinto que eu não estou dando tudo de mim, eu sinto que eu preciso fazer, Deus, sabe? E Deus tem dito ao meu coração, não é o tempo de pensar em ganhar dinheiro, embora muitos estejam prosperando nesse tempo. Mas o tempo agora é de rever a sua vida, é de alinhar. Isso não veio para que eu viesse a correr atrás do dinheiro como sempre. Então eu tenho visto pessoas correndo atrás do dinheiro, fazendo e acontecendo. Tudo bem se ele vier para ti nesse tempo, e ele vai vir, vai prosperar em nome de Jesus. Mas tem pessoas que estão assim focadas, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer para salvar minha vida. Não, não. Escuta o que eu vou te dizer, esse é o tempo de você dizer o que eu tenho que fazer, Senhor, para entrar no centro da tua vontade. Porque por muito tempo pessoas se deslocaram daquilo que Deus tinha para a vida delas, e Deus está tendo que derrubar coisas e refazer, reconstituir. Vamos supor que você soubesse que Jesus voltaria semana que vem. O arrebatamento seria semana que vem. Me diz se você está preocupado com trabalho, com dinheiro, com contas que vão vencer, com isso, com aquilo. Você estaria preocupado com uma única coisa, que a tua vida tivesse no altar de Deus. Você ia dizer, você quer saber de uma coisa? Eu vou orar às 6 da manhã, eu vou orar depois da meia-noite, eu vou levantar às 3 da manhã, eu quero a minha vida aprumada com o meu noivo. Mas o que ele diz? Ele falou que você tem que vigiar e orar, como que se não soubesse o dia nem a hora, como o ladrão que vem à noite. Ele falou, você tem que estar cuidando. Ele falou, e todo o tempo é o tempo disso. Ainda mais agora que nós estamos vendo todo o cenário arrumado para isso. Até creio que agora não vai acontecer o arrebatamento, porque agora as portas vão se abrir, muitas pessoas vão se converter a Cristo. Mas ele tem preparado um povo que vai pregar esse evangelho. Você está entendendo? Você e eu somos esse povo, então ele está nos guardando, nos limpando, nos arrumando, tirando aquilo que nós inventamos na nossa vida, colocamos coisas demais, ele está tirando, tomamos o rumo errado para algumas situações. Escuta o que eu vou te dizer. Há ciclos na Terra, e esses ciclos têm a ver com o número 7. 7 dias na semana, 7 dias Deus colocou, Deus fez o mundo em 7 dias. O número 7 é 7 vezes tem que perdoar teu irmão, 70 vezes 7. O 7 é o número da plenitude, o 7 é o número de Deus. Então a nossa vida ela é feita de ciclos de 7, vê se você entende. Por isso que o milênio vai ser na 7ª dispensação. A dispensação da graça é a 6ª que nós estamos vivendo, a 7ª é do milênio. Então, o que acontece na tua vida? De 7 em 7 anos, coisas poderosas acontecem. Lembra do jubileu? O jubileu era assim, 7 em 7 anos, no 6º ano você então colhia em dobro e no 7º ano a terra descansava. Era o ciclo terrestre.
Então você pega a tua vida e veja o que aconteceu quando você tinha 7 anos de idade, 14 anos de idade, 21, 28. E veja que esses tempos na tua vida foram tempos determinantes. Estou sendo bonzinho para ir no 28, né? Então vamos lá, 35, 42, 49. E depois 56. Esses tempos são tempos determinantes na tua vida. Porque eles fecham ciclos de 7. Coisas importantes passam a acontecer. Às vezes nós estamos desesperados. Meu Deus, quando é que a coisa vai, minha vida vai se aprumar de novo? Não perca o teu jubileu. Diga assim, esse é meu ano 7º. No ano 6º eu já colho em dobro. Em nome de Jesus, né? Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Ele vem preparando você para isso. Preparando para esse dia do Senhor. Está lá em Isaías 60. O dia do Senhor. Claro que Jesus na nossa vida ele transforma todo ano no ano do jubileu. Todo ano com Jesus é um jubileu. Então todo ano você pode tomar posse. Mas vai rever a tua vida para você ver. Às vezes 7 anos de idade foi anos de traumas na tua vida. 14 anos de idade muitas vezes são decisões que você tem que tomar. De que você vai fazer, tua profissão, tua vida, se eu vou, qual a escola que eu vou frequentar. Às vezes acontecem coisas graves aí, né? São tempos difíceis. Depois lá, alguns casaram com 21 anos, aí disseram, pô, tomei a decisão errada no meu casamento, né? Com 21 ou com 28, né? Então você vai entender que os ciclos vão se cumprindo na tua vida, né? Olha, alguns estão botando aí, tô com 20, então você está aí, né, no ano de colheita dobrada, pro teu ano, então cuidado, porque no 21, né, você que está com 20, no 21 Satanás vem, para tentar botar você para outro caminho. São anos de batalha, são anos em que nós temos que estar na presença de Deus, que tem discernimento, você está entendendo? Porque são anos que muitas vezes, em outros tempos, nós tomamos decisões erradas, estabelecemos alianças que nós não podíamos estabelecer, vê se você está entendendo, e Deus precisa vir e corrigir isso. Então, às vezes, o que está acontecendo na tua vida é só Deus corrigindo. Às vezes está tão ruim, né? Mas é Deus corrigindo. Disse, meu amado, no teu ano de decisão, o inimigo se levantou, pediu para bater forte, né? Eu provei a tua fé, você cometeu alguns erros, eu tenho que consertar isso na tua vida agora. Eu preciso consertar isso na tua vida. Então, o que Deus está fazendo são consertando anos. Consertando temporada. Então esse ciclo de 7, outra coisa importante, nós chegamos a 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas na Terra, ó, é um momento importante do planeta Terra. 7 bilhões de pessoas, é um número 7, é um número de plenitude de população. Então a gente vê essas pragas aí acontecendo, é que a gente não percebe essas coisas, né? Esses ciclos de Deus na nossa vida. E Abraão, ele percebia, e Abraão, ele viu. Talvez o menino Isaac aqui tinha 14 anos, por volta de 14 anos, né? Quem sabe? Isso aconteceu na vida dele numa plenitude profética. Você está entendendo? E aí você vai começar a perceber essas coisas. Então, essa noite eu quero dizer para você, fique firme. Aumente o teu ranking. Jesus falou para aqueles discípulos, entra em jejum e oração. Porque essa casta não sai sem jejum e oração. Então não é o jejum que tira a casta. É quando eu jejuo e oro, e eu me ponho na presença de Deus, eu passo a minha prova, eu passo a minha tribulação, a minha fé se fortalece, eu entro na presença de Deus, eu ouço a voz de Deus, eu tomo decisões sábias, e o meu ranking aumenta. Quando eu chego, o demônio tem que sair. Quando Jesus chegava, os demônios já se jogavam aos pés dele. Então o teu ranking precisa aumentar, meu amado. Você está pedindo para Deus coisas que no ranking que você está, você não alcança. O demônio não sai, ele não desocupa, não desaloja. Ele não sai do casamento, ele não sai do terreno que você quer comprar, ele não sai da casa que você quer tomar posse, da tua herança, sei lá o que, das tuas finanças. Então, escuta o que eu vou te dizer. O livro de Daniel, capítulo 13, fala que o anjo teve luta, mas Daniel jejuou por 21 dias. Muitas vezes na igreja, a gente prega que você tem que jejuar por 21 dias para receber tua bênção. Isso não é verdade. Você pode receber tua bênção em um dia, em uma hora, ou em um ano. Por que eu digo isso? Porque quando o anjo desce, pode ler lá na Bíblia. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, quando o anjo desce. Primeiro dia que você falou, Daniel, eu vim. Porque pela tua palavra, eu vim. O anjo não falou, pelo teu jejum de 21 dias eu vim.
Ele falou, pela tua palavra, porque tu clamou a Deus e tu orou, e pela tua palavra que saiu da tua boca, Deus mandou que eu viesse. Não foi o jejum de 21 dias que mandou. O jejum de 21 dias, Daniel se pôs no ranking dele, de profeta de Deus. Ele tinha um ranking nos homens, que ele era o segundo homem da Babilônia. Ele se pôs como um general de guerra. Ele falou, quer saber? Tem luta aí no céu? Primeiro dia que eu orei, como é que essa resposta não chegou? Não chegou? Então é porque tem luta sendo travada. E se arcanjo Miguel não chega, chego eu, Daniel. Porque você viu que o anjo ele lutou. Aí depois, porque Daniel resistiu junto ali em intercessão, o arcanjo Miguel foi enviado para bater ranking com a luta que estava no céu. Então no ranking do arcanjo Miguel só tinha Daniel. No ranking da luta que está sendo travada na tua vida, na tua família, nos teus negócios, só tem você, meu amado. Até que o arcanjo Miguel se libere lá da outra luta dele. Até que um principado de Deus possa segurar isso no céu, vai você. Vai você para intercessão, vai você para o jejum, vai você para oração. E segura a tua batalha aí. Segura a tua batalha, levanta mais cedo, dorme mais tarde. Não come, jejua. E não é porque você está gerando a tua resposta, é porque você resolveu se posicionar como quem você é, um filho de Deus, general de guerra. Ah, pastor, mas eu não sou um general, eu estou só soldadinho raso. Se você é soldado raso, deixa Deus ranquear você, porque como filho, Deus ranqueou Jesus, depois Deus ranqueou profetas, Deus começou a levantar todo mundo, e a autoridade vem, e os discípulos, ele falou, vamos lá, vão jejuar e orar mais vocês aí, porque vocês estão, você está entendendo? A batalha era nos ares, a resposta vem pela palavra. Então quando você abre a tua boca e solta uma palavra, e aí toma cuidado, porque aquilo que você reclama, aquilo que você murmura, você perde. Aquilo que você profetiza, abençoa, prospera. Vê se você entende isso. Tem gente que reclamou da casa, perdeu a casa. Reclamou do carro, perdeu o carro. Reclamou do casamento, está sem casamento. Aquilo que você reclama, você perde. Reclamou dos filhos a vida inteira, essas pestes, essas crianças, não paro quieto, eu estou sempre cansado, pois os filhos casaram, foram tudo embora, não vem visitar, aí fica, ninguém me visita. Você reclamou, você perdeu. Então agora comece a profetizar, comece a abençoar, comece a falar, porque a palavra de Deus vai ter que se cumprir na tua vida. Então não tem problema se você perdeu tudo, porque os ciclos de Deus vão girar. Essa é a fé. Abraão não foi o mais correto. Olha só o que aconteceu com Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus, chega em Canaã, tem deserto, não tem comida, ele vai até o Egito. Chega no Egito, o faraó fica de olho na Sara. É ou não é? E Abraão vacilou, porque ele disse assim, ó, se o faraó perguntar por ti, diz que tu é minha irmã. Amados, onde é que o diabo queria atacar Abraão? Na mulher dele, por quê? Porque a promessa estava condicionada a ser de Sara. Tanto estava condicionado a ser de Sara, escuta, que ele teve um filho com Agar e não foi o filho da promessa. Então o diabo queria destruir a vida de Sara mesmo. Dar ela para Faraó, onde ela passasse, ela tinha que ser arrancada. Quando as coisas não estão indo bem na tua vida, é porque o diabo está metendo a mão ali, é porque a tua promessa tem a ver com aquilo ali. Então tem gente aí estressado com a vida, com a casa, com os filhos, com o casamento, com não sei o que. É porque o diabo está batendo forte ali, porque tem promessas de Deus que tem que se cumprir nesse lugar, nesse local, na igreja que você está, aí com as coisas que estão acontecendo. Por isso que não é fácil mesmo, entendeu? No mundo tem as aflições, tem de bom ânimo. Então o diabo batia em Sara, aí fez Sara entregar Agar para ele, ele foi na onda. Abraão vacilou algumas vezes, fala sério, eu e você vacilamos, mas lá está Deus, e sempre estará Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A obra de Jesus não foi terminada, meu amado. Não foi terminada porque a igreja continua essa obra de Jesus até hoje. Então se alguém tiver que sacrificar, se alguém ainda tiver que passar situações, se a minha vida tem que ser um livro para outros lerem, eu vou ter que passar. Se Jesus passou, por que eu vou negar? Então o que eu e você estamos passando é o livro de Atos dos Apóstolos que ainda não terminou de ser escrito. Os Atos dos discípulos dos apóstolos de Jesus. Então você está vivendo essa vida. Alguém vai contar a tua história. Alguém vai contar a tua atitude de fé. Vai contar em cima dos teus erros. Porque é hoje em cima do que Davi errou que nós pregamos. Dos erros de Davi. Sabe? E em cima do adultério de Davi, aquele filho morre, mas o segundo filho, que é Salomão, se torna rei. Mas me diz por que Deus me tira uma linhagem que Jesus viria de um adultério, amados? Olha bem o que é Deus.
Quando há um coração arrependido, um coração contrito, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. O adultério de Davi deu a linhagem para chegar a Cristo. Quer dizer então que Cristo não nasceria se Davi não tivesse tido relacionamento com Betseba? Pois bem, a questão é de como Davi fez as coisas. Talvez Urias fosse morrer naturalmente na guerra, Davi casaria com ela, não sei. Mas o que aconteceu com Davi foi o modo com que ele fez as coisas. Ele atravessou algo que não poderia ser atravessado. Então muitas vezes o teu senso de que as coisas vão dar certo e vão acontecer faz você tomar caminhos que não é o caminho da obediência. Ah, mas eu sei que isso era para mim, não sei porque que não deu certo, porque eu tenho que ver o caminho que você está tomando. Então esse ano é um ano muito importante. Esse recolhimento de Deus com essa peste, esse trazer de Deus para o nosso interior, para que você possa se olhar e contar a tua história e saber o que Deus tem feito através da tua vida e fazer da tua história uma carta viva. E só pode acontecer se você andar pela fé. Deus está ranqueando você. Você vai passar essa pandemia, você vai passar a dívida, você vai passar a perda, o abandono, a traição, você vai passar as consequências do teu pecado, porque aquilo que o homem planta, ele também colherá. Então a gente planta muita coisa e depois não quer colher, aquilo vem anos depois, a gente acaba colhendo a nossa insensatez. Então colhe tudo. Deus, eu vou colher tudo agora, porque eu vou limpar esse campo, e a partir de agora da minha boca não vai sair palavra maldita nenhuma mais. Vai ser palavra para abençoar, palavra para prosperar, palavra para dar certo. Escuta uma coisa. Teve uma das minhas mensagens aqui que eu falei das 3 bênçãos do Senhor. Ele deu a bênção lá em Adão para crescer e multiplicar. Ele abençoou. Ele abençoou a bênção de Abraão e a bênção sacerdotal. Então, Deus te abençoe. É algo até redundante eu dizer. Você já é um abençoado. Já está, e você já é um abençoado. E com isso eu encerro aqui hoje. Não fique esperando. Senhor, me abençoa. Você já está abençoado. Você tem 3 bênçãos na Escritura. A bênção de Adão, como a raça humana toda. Você tem a bênção de Abraão. Bendito será o entrar, bendito será o sair. E bendito serão todas as famílias da terra em ti. E você tem a bênção sacerdotal. Que o meu rosto estará sobre ti, né? Te darei paz. Você tem 3 bênçãos. Você não tem mais que choramingar por bênção. Você é um filho de Deus, você é abençoado. Os meus filhos já são abençoados por serem meus filhos. Não tem como eu tirar deles isso, a não ser que eu os amaldiçoe. Por isso que Noé não pôde ser patriarca, porque Noé não agiu como um pai. Você entendeu? Amaldiçoou a sua prole, a sua geração. Fica lá dizendo, isso não vai dar certo, meu filho. Se tu fizer isso, vai dar tudo errado. Você tem que chamar e dizer, meu filho, isso não está no princípio de Deus. Você é um abençoado, então você não pode meter a mão por aí, porque você vai acabar transformando tua bênção em maldição. Mas você é um abençoado. Então, essa noite, eu quero dizer para você, tome posse. Deixe Deus elevar o teu ranking. Deixa Deus pôr você em jejum. Entre em jejum, entre em oração. Mas não como quem quer uma bênção lá para chegar na tua mão. É como quem se posiciona lá e diz, diabo, solta o que é meu, porque pela palavra eu já liberei. Então você libera a palavra uma vez e passa a agradecer, e passa a lutar, e passa a repreender em nome de Jesus, e passa a queimar, luta do jeito que você quiser. Agora ficar todo dia repetindo, me dá, me dá, me dá, eu preciso, Senhor, tu sabe, misericórdia de mim, eu estou perecendo, minha vida é uma desgraça. Não é a posição de filho de Deus, é a posição de derrotado, de filho de Satanás. Você entende? Então você é general de guerra, se posicione. Se eu não sou general, me sinto como um soldado, então vai para a frente de batalha e vence e ganha. E como é que eu venço e ganho? Saio aí tentando agarrar todo mundo na unha? Depende do teu processo. Tem processos que Deus recolhe alguns em casa. Tem processos que Deus tira alguns da casa. Tem processos que Deus te leva para o trabalho árduo. Vai lá, trabalha, não reclama. Entendeu? Faz o que Deus tem te dado. Se te dá 2 trabalhos, então pega 2. Mas se te deu um dando, você vai diante do Senhor e diz, Senhor, eu precisava de uma renda extra, tem alguma porta aí, Senhor, porque eu profetizo que a prosperidade vem sobre a minha vida, que a porção vem sobre a minha vida, e ela virá, seja pelo dinheiro, seja pela alguém te dando, seja como for. Então nessa noite eu digo para você, não haja como derrotado, não haja como quem está passando um processo, por mais feio que ele seja, por mais que seja uma consequência dos seus próprios erros, que disciplinou, porque você ia permanecer no erro, tentando levar uma vida a meia boca, e o diabo ia ver você e ia dizer, esse não tem autoridade sobre mim. Ele ia continuar derrubando os teus projetos. Então que Deus derrube todos os projetos que não vêm dele e nos dê o projeto verdadeiro,
um propósito verdadeiro. Por isso tem muita gente que diz, eu não sei qual é o plano de Deus para minha vida, eu não achei meu propósito ainda, porque se encheu de coisas que não tem nada a ver com o que Deus está fazendo. E aí Deus vai derrubar. Então essa noite, em nome de Jesus, eu quero orar por você agora, profetizar na tua vida. Pai Abraão, abriu a dispensação da fé, fechou a dispensação da fé. A melhor, nessa dispensação nem fechou, porque em Cristo Jesus concluiu. E aí fechou 2000 anos, agora mais 2000 anos depois de Cristo, 4000 anos que nós vivemos restaurados pela fé de Abraão. E Abraão é teu pai, e a tua família é bendita em Abraão, e as tuas gerações são benditas em Abraão, os teus filhos são benditos em Abraão. Então não fica dizendo, meu filho está desviado, meu filho está na droga. É problema dele, porque vai passando o processo, quanto mais pródigo ele for, mais no fundo, mais trabalho vai dar para ele voltar. Mas que ele vai voltar, ele vai, porque você tem que crer. E eu estava aqui em casa, comecei essa história e não terminei, orando hoje pela manhã, dizendo, Senhor, eu estou muito parado nesse negócio aqui. O Senhor falou, lembra-te do que tu já fez, do que eu já te usei para converter a tua família. E isso é verdade. Os meus tios aceitaram Jesus antes de morrer. E Deus me dá a graça de visitá-los. E por uma vida inteira não aceitaram Jesus, mas ali teve um tio meu que estava com câncer, lá em Porto Alegre, eu fui lá visitar, os filhos eram crentes, pregavam o evangelho, ele debochava, mas um dia eu fui na casa dele lá, um mês antes dele morrer, e ele aceitou Jesus. Outro tio meu no hospital também. A família tem se convertido porque eu não tenho aberto mão da minha família ser bendita. Tio, primo, prima, não importa. E o Senhor está dizendo para mim, meu filho, se só esses fosse a tua missão, já estaria cumprido, porque a tua família está sendo salva. Você entende? Você sabe o que é chegar no céu e eu poder abraçar a minha família, que eu comi churrasco com eles aqui na terra, tomei café com eles aqui, eles me criaram, meu tio lá na casa dele, eu fim de semana passando com meus primos, brincando, e eu chegar no céu e eu poder dar um abraço neles, e eles ainda correu uma lágrima e dizer assim, muito obrigado, Leandro, porque nós falávamos até mal de ti lá na terra, mas na hora da nossa morte, na hora da dificuldade, tu veio pregar o evangelho para nós, tu não nos acusou e nós por isso fomos salvos. Já estou com o meu ministério ganho. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que os incrédulos. Por isso que o judeu, ele cuida da sua casa em primeiro lugar. Por isso que quando a igreja começou lá primitiva, começou dentro das suas casas. Por isso que Jesus vai na casa de Pedro e cura a sogra dele. Porque tudo começava dentro da casa. Porque a preocupação primeiro era com a sua casa. Hoje não. Hoje eu prefiro estar na igreja do que em casa. Eu prefiro estar pregando o evangelho para todo mundo aqui dentro de casa. Não é assim? Porque essas coisas nos tomam tempo. E Deus está tirando o teu tempo, te botando em casa agora. Então vai cuidar dos teus. Vai lá mandar uma mensagem pro primo, pra prima, pro tio, pra tia, mas ninguém na tua casa pode morrer e ir pro inferno, porque tem uma promessa neles em Abraão e você faz essa conexão da promessa. General, você é general, vai lá, bota pra arrebentar com tudo aí. Te põe na brecha, ganha ranking de autoridade nessa pandemia e sai dessa pandemia cheio de autoridade em Cristo Jesus. Eu posso não sair mais rico, eu posso não sair com mais saúde, eu posso sair meio branquinho porque eu não estou pegando sol, mas que eu vou sair com mais autoridade, eu vou sair com mais autoridade aqui em nome de Jesus. Não abra mão, te põe na brecha. Isso é se botar na brecha, é fazer o que Daniel fez, e aí com jejum, oração, com choro, com clamor, não sei como, mas a tua palavra vai ter que se cumprir, Senhor, minha palavra vai ter que se cumprir em nome de Jesus. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. É um tempo de aumento de ranking. Senhor, muito povo teu vivendo na derrota, muita gente, Senhor, comendo migalhas que caem da mesa, mas Jesus disse que o pão da mesa é o pão dos filhos, a migalha é do que sobra, é do cachorrinho. Eu me sento com meus irmãos na mesa, Senhor, na mesa para comer o pão de filho. O pão de filho é a autoridade sobre Satanás. Esse é o pão dos filhos, autoridade e ranking espiritual contra o diabo e os seus demônios, contra as ameaças, contra a doença, a enfermidade, e obras maiores nós faremos em Cristo Jesus. Te abençoo para que Deus te use essa semana, ser curado da tua enfermidade, resista em nome de Jesus, como quem resiste, como um filho de Deus resiste, em nome de Jesus. E uma semana abençoada, de vitória para ti. Anda nesse caminho, fortalece a tua fé sempre, não dá ouvidos àqueles que estão falando disso, daquilo, desliga essa televisão aí que está falando, só fala em números. Tenha paz no teu coração, porque Deus não está se movendo por esses números, Deus está se movendo daqueles que Ele quer trazer de volta. E muitas pessoas, Ele está tocando na carne, que é para tirar deles o melhor, como a azeitona entra em 3 prensas para tirar o óleo e a unção. Deus está apertando alguns. Então não vou dizer que o pastor não pega, sei de pastores que estão pegando essa doença e estão passando bem mal,
e não são homens do pecado, mas é Deus que está no controle da vida deles, em nome de Jesus. E Deus está no controle da tua vida. Te abençoo, semana de vitória. Tamo junto aí e vamos para frente. Compartilha essa live aí, passa para frente, passa para aqueles que estão necessitando, passa para teus amigos. Vamos fazer essas coisas chegarem a todos os lugares, porque daqui a um tempo nós vamos continuar essa obra em nome de Jesus nas ruas. Amém? Te abençoe.